As antigas profecias Hopi falam de 9 sinais da chegada do Apocalipse que irão acontecer para indicar o fim dos dias. Esses sinais são muito semelhantes às previsões feitas pelos maias e por Nostradamus. E agora o Bud está falando com o Mel Fábregas, um especialista em robô da web, um programa de computador que dizem ter previsto o ataque de 11 de setembro e o tsunami de 2004 no Pacífico Sul. O que eu quero saber é o que o robô da web tem a dizer sobre o fim dos tempos. Muitos grupos estão falando sobre 2012, as profecias Hopi. Os maias dizem que seu calendário termina em 21 de dezembro de 2012. Os espiões remotos não podem ver além desse ponto. O robô da web tem uma lacuna de dados, de 21 de dezembro até maio de 2013. É um gráfico que sobe e depois desce quase que como um precipício. E não podemos ver o que acontece durante esse tempo. O que quer dizer com lacuna de dados? Bom, o robô da web não pode encontrar informações na internet. É quase como se ela estivesse vazia e não se possa achar nada entre essas datas. Poderia ser uma mudança polar, poderia ser uma explosão solar que nos levasse a tempos pré-eletrônicos. Não sabemos. Quando pensamos nessas profecias e em como elas se ligam ao fim do mundo, você acha que pode ser só uma mudança no modo em que o mundo é hoje? Bom, as profecias dizem principalmente que será o início de uma nova era. Algumas pessoas falam em catástrofe. O robô da web diz especificamente que será uma catástrofe, um cataclismo. Nostradamus fala que o fim do mundo não vai acontecer antes de 3.797. O que eu prefiro. Se sobrevivermos a 2012, estaremos a salvo? Bom, segundo o robô da web, a vida não será igual ao que é hoje. Talvez isso resulte de um cometa, um asteroide, ou de um grande terremoto, ou de um tsunami. Ou talvez seja outra coisa. Algo que nem mesmo as profecias Hopi puderam prever. Talvez o futuro prove que os Hopi acertaram, ou os maias, ou o livro do Apocalipse. Mas para o nosso próprio bem, vamos torcer para todos eles terem errado. Campus da UCLA, Los Angeles, Califórnia. Minha nossa. Então, vocês acham que o mundo vai acabar? Algum dia, Algum sim. dia. Sendo uma cética, eu penso, sabe, como Nostradamus podia saber tudo isso, como os Hopi podiam saber. Não conhecemos qual é a natureza da presciência, não sabemos como as pessoas sabem o futuro, mas talvez saibam. Pensávamos que adoecíamos porque os deuses estavam furiosos, ou havia uma tempestade porque, sabe, um certo deus estava bravo. Talvez haja um modo em que as pessoas possam ver o futuro, eu só não conheço mecânica disso. Obviamente não podemos evitar algumas coisas. Não podemos evitar erupções vulcânicas, não podemos evitar chuvas de meteoros, nem que cometas se aproximem. Mas podemos evitar o que os nativos americanos dizem há muito tempo que não devemos fazer, estragar nosso planeta. É. Mas vocês estão assustados? Parece que algo vai acontecer em algum momento. E isso pode ser uma estrela azul, ou um cometa, ou um asteroide. Como o astrônomo disse, vai acontecer. Não é se, é quando. Mas eu não tenho mais medo disso do que tenho da minha morte. Todos nós vamos morrer e não ficamos pensando nisso. Se você ficar na cama e contemplar sua morte, poderá fazer isso por uns 30 segundos antes de pensar no jantar do dia seguinte. Você tem que voltar ao mundano. Não se pode viver para sempre. Embora estivéssemos pessimistas no início dessa jornada e quase deprimidos ao ouvir todas essas coisas sombrias, acho que nós três saímos com uma atitude muito melhor do que no início. Bom, parece que alguém disse que temos uma doença terminal. Porque nós temos, como seres humanos, Isso, nós temos uma doença tem terminal. razão. Nós seremos extintos. O problema é que eu nunca vou olhar uma chuva de meteoros do mesmo modo. É, eu sei. Eu quero capacete de proteção e Isso. quero óculos de segurança. Bom, não é Tá romântico. indo pro abrigo de bombas, Buck? É melhor comprar bastante água. Exato. Eu me recuso a olhar para isso como o fim do mundo. Não acha que vamos cair de um penhasco? Não, eu acho que essa história ainda vai continuar e haverá um tipo de renovação, sabe? Acho que algum dia, não durante a nossa vida, um desses cometas ou asteroides vai acabar atingindo a Terra e será o fim da humanidade. Não sei se vamos poder mesmo fazer alguma coisa a respeito. Eu concordo. Acho que estamos em um certo ponto em nossa sociedade em que precisamos de algumas coisas para sobreviver. E se elas desaparecerem, luz elétrica, água, morreremos. Então podemos concordar que eu sou o otimista do grupo. É, você certo? é o otimista do grupo. Como vimos aqui, muitas dessas antigas profecias Hopi aconteceram. Mas algumas delas estão abertas à interpretação. É mesmo difícil pensar sobre o fim do mundo real. No meu caso, o mais perto que me senti do fim do mundo foi quando a minha mãe morreu. Mas como todos que perderam alguém querido sabem,
a dor diminui e a esperança retorna. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre temos esperança. E no final, não é a tecnologia que vai nos salvar. É a nossa capacidade de continuar. E é essa incrível perseverança e fé que farão com que a humanidade sempre sobreviva.